Jesus
quantos anos tinha que fazer a Páscoa. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 100 anos, 200, 300, 400, mais de 1000 anos. Aí o que aconteceu? Nasceu um menininho por nome de Jesus. E a Páscoa continuava sendo celebrada. Todo mundo. De repente, nesse lugar que celebrava a Páscoa, veio Jesus. Jesus nasceu, cresceu. Um dia, Jesus estava indo para o Jordão para ser batizado. Olha o que o João, que batizou Jesus, falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João falou assim, agora não precisa mais daquele cordeirinho lá, ó, ficar sacrificando, matando tanto cordeirinho, não. Agora o Cordeiro de Deus é Jesus. Só o sangue de Jesus que derramou lá na cruz do Calvário é suficiente para perdoar o meu e o seu pecado. Naquele tempo, quando uma criança pecava, sabe? Ao invés dela orar lá e falar assim, Papai do céu, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar um cordeirinho, sacrificar o cordeiro para pedir perdão. Ou um passarinho, quando a pessoa era mais pobre e não tinha um cordeiro, tinha que pegar um passarinho. Toda vez que pecava, tinha que fazer aquele processo. Mas hoje não, hoje a nossa vida é diferente, hoje nós temos Jesus. Jesus é Ele que perdoa todo o meu pecado e o seu pecado. Quando você fica nervoso, estressado lá na sua casa, sabe? Você fala coisas que não devia, você pode ir lá para o seu quarto, ajoelhar e clamar a Jesus e falar, Jesus, perdoa o meu pecado. Jesus agora Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. E basta só o sacrifício dele para tirar o pecado do mundo. Então Jesus cresceu, Jesus foi batizado e Jesus foi celebrar a Páscoa também. Você sabia que Jesus celebrou a Páscoa? A pastora leu aqui enquanto você estava lá fora. Jesus falou para os seus discípulos assim, ó, vai lá na cidade, vai na frente e vai lá e prepara um local para a gente celebrar a Páscoa. Eu quero celebrar a Páscoa com vocês que são meus discípulos. E sabe o que Jesus falou para eles? Falou assim, ó, eu desejei tanto comer convosco essa Páscoa. Sabia que Jesus gosta de ficar pertinho da gente? Sabia disso? Ele fala assim, ó, eu quero tanto, Miguel, ficar lá na sua casa com você. Eu quero tanto, Miguel, abençoar a sua casa. Jesus está falando isso todos os dias. Eu quero tanto morar lá com vocês. Como eu gostaria que vocês, crianças, que todas as crianças deste mundo, que me aceitassem como Salvador, para eu ficar do ladinho delas, protegendo elas. Jesus ficou com vontade de celebrar a Páscoa com os discípulos. E aí, olha o que Jesus fez. Depois de todo esse processo do cordeiro, Jesus mudou a Páscoa. Olha aqui, pastora. Aí Jesus transferiu a Páscoa agora para esse momento aqui. Vocês lembram de quê quando vocês veem isso aqui? O que vocês lembram disso aqui? O suco, o pão. Vocês lembram do que toda vez a gente faz aqui na igreja?
Amém. Porque a pastora falou que o céu é a melhor coisa que pode existir. Às vezes as pessoas oferecem tanta coisa aí do mundo pra gente, sabe? Querendo oferecer umas coisinhas erradas. Falando, dá uma fofoquinha, não tem nada não. Contou uma fofoquinha do coleguinha, não tem nada não. Vai lá naquele coleguinha lá e bate nele, não tem nada não. Jesus está vendo todas as nossas atitudes. Jesus está vendo tudo que a gente faz. E nós precisamos obedecer a sua